filme começa com um homem dirigindo lentamente por uma rua tranquila, observando atentamente os arredores, como se estivesse procurando alguém ou alguma coisa. Depois de algum tempo, ele começa a seguir um carro preto, acompanhando-o de perto até que ele entra em um beco escuro e deserto. De repente, o carro branco acelera e bate violentamente na traseira do veículo preto. O motorista do carro preto sai do veículo, pega o celular e começa a registrar os danos, filmando cuidadosamente a cena e o carro que o atingiu para mostrar à seguradora. O motorista do carro branco também sai, falando calmamente e aparentando ser cooperativo. Porém, enquanto a vítima está distraída gravando os estragos, o homem saca uma faca e a esfaqueia. Ele força o homem ferido a entrar novamente em seu carro e continua golpeando-o sem piedade até matá-lo. Depois, vai embora tranquilamente em seu carro branco. Na manhã seguinte, 2 policiais seguem para a cena do crime. Um deles, o detetive Kim, parece cansado e frustrado com a monotonia do trabalho policial. Quando o trânsito para, Kim percebe um grupo de membros de uma gangue reunidos à beira da estrada. Ele sai do carro e tenta entrar no estabelecimento deles. Os criminosos tentam impedi-lo, e quando ele se recusa a recuar, um deles até oferece um suborno. Nesse momento, Kim perde a paciência. Ele espanca os homens e entra à força. Ao mesmo tempo, um poderoso chefe de gangue chamado Jung está terminando seu treino matinal de boxe. Seu braço direito corre para avisá-lo de que um policial invadiu o cassino da organização. Jung para imediatamente o treinamento, tira as luvas e ordena que seus homens retornem aos seus postos. Em seguida, reúne sua equipe e sai para encontrar outro líder de gangue. No caminho, ele liga para o chefe de polícia e informa que um dos agentes está causando problemas e investigando seus negócios. Fica claro que o chefe de polícia trabalha secretamente para Jung. Enquanto isso, o detetive Kim chega à cena do assassinato. A equipe forense coleta amostras e examina o corpo. O investigador principal observa que a carteira da vítima desapareceu, sugerindo que pode ter sido um assalto. Kim, porém, não concorda. O crime foi brutal demais. Um ladrão comum levaria apenas o dinheiro, não mataria alguém de forma tão cruel. Ao analisar o local, Kim encontra vestígios de tinta branca na traseira do carro da vítima. Ele suspeita que um veículo branco tenha colidido com ele. Quando mostra a descoberta à investigadora, ela descarta a hipótese, sugerindo que os danos podem ser antigos. Enquanto isso, Jung encontra outro chefe de gangue chamado Sang para discutir negócios. Jung tenta manter a calma, apesar dos modos irritantes e da falta de respeito de Sang. Ele tenta negociar pacificamente, mas Sang se torna ganancioso e exige uma parcela maior dos lucros. O braço direito de Jung protesta contra o comportamento de Sang, e o assistente de Sang reage furiosamente por ele ter falado de forma desrespeitosa com seu chefe. A tensão aumenta. Então Jung assume o controle da situação. Ele chama seu braço direito e o golpeia. Depois chama o assistente de Sang, que obedece e se prepara para receber punição. Decidido a dar uma lição aos dois, Jung agarra os dentes da frente do assistente e os arranca brutalmente com as próprias mãos. Em seguida, joga os dentes ensanguentados na bebida de Sang e ordena friamente que ele a beba. Apavorado, Sang obedece. Mais tarde, durante uma reunião na delegacia, o detetive Kim apresenta suas descobertas. Ele explica que os 3 últimos assassinatos foram cometidos com uma faca e que, com base nas imagens forenses, os ferimentos parecem ter sido causados pela mesma arma. Kim acredita que estão lidando com um assassino em série que escolhe vítimas aleatoriamente. O chefe de polícia fica furioso. Kim não foi designado para esse caso e é acusado de sempre se intrometer em assuntos fora de sua jurisdição, assim como fez ao invadir o cassino. O chefe o adverte de que, se continuar interferindo nos negócios das gangues sem autorização, sofrerá as consequências. Enquanto isso, Jung termina sua reunião e decide dirigir sozinho para casa. Durante o trajeto, fala ao telefone quando seu carro é atingido por trás. Por causa da forte chuva e da escuridão, ele não consegue ver claramente. Ao sair do veículo, encontra-se cara a cara com o mesmo assassino em série. O criminoso pede desculpas, alegando que não conseguiu enxergar bem por causa da chuva. Jung responde calmamente que está tudo bem e que ele pode ir embora. O assassino parece surpreso. A maioria das pessoas ficaria distraída verificando os danos do acidente. Mas no momento em que Jung se vira para voltar ao carro, o assassino o ataca, esfaqueando-o repetidamente. Desta vez, porém, as coisas não acontecem como planejado. Diferente das vítimas anteriores, que tentaram fugir ou imploraram por misericórdia, Jung reage e luta de volta. Por ser fisicamente mais forte, ele domina o agressor no início, derrubando-o no chão e espancando-o brutalmente. Porém, os ferimentos de faca e a perda de sangue começam a enfraquecê-lo.
Percebendo a oportunidade, o assassino tenta atacá-lo novamente. Jang segura a lâmina com a mão nua, a desvia e a crava diretamente no peito do assassino. Chocado por enfrentar uma resistência que nunca esperava encontrar, o criminoso entra em pânico. Ele consegue escapar, corre para seu carro e foge em alta velocidade. Jang permanece no meio da estrada, coberto de sangue e quase inconsciente. Em um último ato de crueldade, o assassino desvia o carro e o atropela, deixando-o gravemente ferido no asfalto antes de desaparecer na noite. Ao mesmo tempo, Jang se reúne com seu braço direito e admite que um retrato falado e um carro danificado não serão suficientes para identificar o assassino. Eles precisam de provas mais fortes, impressões digitais, DNA e outras evidências que apenas a polícia pode obter legalmente. É aí que Kim se torna útil. Pouco depois, uma equipe da perícia policial examina o carro abandonado do assassino, que estava escondido em um dos depósitos ilegais de jogos de azar de Jang. Kim deixa claro que irá ignorar temporariamente as atividades ilegais do local até que o assassino em série seja capturado. Mas Jang sabe que capturar o criminoso levará tempo, e seu império não pode suportar mais instabilidade. Sang já passou dos limites, então Jang toma uma decisão cruel. Um dos homens mais próximos de Sang é assassinado enquanto dorme. Jang usa a própria faca do assassino em série e a deixa na cena do crime, garantindo que a polícia pense que o serial killer cometeu o homicídio. Na manhã seguinte, a investigadora corre em seu treino matinal quando Kim a aborda. Discretamente, ele entrega as amostras coletadas no carro do assassino junto com dinheiro, pedindo que ela processe tudo em segredo e reporte apenas a ele. Mais tarde, ela chega à cena do assassinato do homem de sangue e encontra a faca ainda no local. Enquanto Kim participa de uma reunião na delegacia, ela liga para ele com uma notícia chocante. O DNA encontrado na faca corresponde às amostras de todas as vítimas recentes do serial killer. Além disso, informa que o homem ligado a Sang foi morto usando a mesma faca que contém o DNA do assassino. Kim entende imediatamente o que aconteceu. Jang deve ter armado tudo. Sem perder tempo, ele o confronta. Os dois discutem intensamente, mas Jang permanece calmo e intimidador. Quando Kim pergunta diretamente se ele matou o homem de Sang, Jang admite sem hesitar. Mesmo assim, ele insiste que isso não muda o acordo entre eles. Continuarão trabalhando juntos até capturarem o assassino em série. Logo, a notícia se espalha pela cidade. A imprensa entra em frenesi ao descobrir que um serial killer está à solta. O pânico aumenta quando as evidências forenses ligam a arma usada no assassinato do homem de sangue aos crimes anteriores. Enquanto isso, o verdadeiro assassino assiste às notícias tranquilamente. Ao perceber que está sendo responsabilizado por uma morte que não cometeu, decide investigar por conta própria. Ele comparece ao funeral e vê Jang entre os presentes. O assassino se aproxima do braço direito de Sang, encara Jang e entrega um bilhete dizendo que alguém usou sua faca para cometer o crime. Porém, o subordinado de Sang não precisa do aviso. Ele já suspeita de Jang. Depois de deixar o funeral, o serial killer continua sua onda de assassinatos. Ele mata outro homem da mesma maneira brutal e rouba seu carro. Mais tarde, Jang recebe uma ligação de Kim. Eles combinam de se encontrar no local onde o carro do assassino foi encontrado para procurar novas evidências. Enquanto examinam o veículo, Kim provoca Jang, dizendo que não é qualquer chefe de gangue que sobrevive após ser esfaqueado na rua. Jang responde friamente que qualquer outra pessoa teria morrido como as vítimas anteriores, mas ele conseguiu tomar a faca e atingir o agressor antes que ele fugisse. Isso dá uma ideia a Kim. Se Jang esfaqueou o assassino, então deve haver sangue dele dentro do carro. Eles revistam o veículo cuidadosamente e finalmente encontram manchas de sangue seco no volante. Antes que possam sair, gritos ecoam nas proximidades. Uma gangue rival invade o local. São os Homens de Sangue, liderados por seu braço direito enfurecido em busca de vingança. Em menor número, Jang luta ferozmente apesar dos ferimentos. Kim, por outro lado, é dominado e espancado até cair no chão. Um dos atacantes continua o agredindo até que Jang intervém e o salva. Em seguida, o braço direito de Sang tenta matar Jang e ordena que seus homens o imobilizem. Kim volta para a luta e, durante a confusão, acaba esfaqueando o rival acidentalmente. Chocado, ele percebe que nunca teve a intenção de matá-lo. Jang assume o controle da situação imediatamente e manda Kim fugir antes que a polícia chegue. Mais tarde, Jang enterra o corpo diante de seus próprios homens como um aviso brutal sobre lealdade e consequências. Enquanto isso, o serial killer dirige o carro de sua mais recente vítima. O telefone do homem morto toca. É sua esposa, irritada, perguntando por que ele está demorando tanto para chegar em casa. No dia seguinte, na delegacia, o chefe de polícia encarrega Kim de investigar um caso de sequestro e prender o suspeito. Kim explode de raiva.
Para ele, capturar o assassino em série deveria ser a prioridade absoluta. Ele lembra que desde o início alertou todos sobre a existência de um serial killer, mas ninguém acreditou. O chefe de polícia responde que outra equipe assumiu oficialmente a investigação dos assassinatos em série. O caso não está mais sob a jurisdição deles. Em vez disso, Kim deve concentrar seus esforços no sequestro. Relutante, Kim reúne seus colegas e explica a situação. A vítima é um rico empresário ganês. Tudo indica que os sequestradores pedirão resgate. Como esperado, eles passam a monitorar as ligações da esposa da vítima. Pouco depois, o sequestrador entra em contato e ordena que ela leve o dinheiro a um restaurante. Ela vai ao local acreditando que encontrará o criminoso. Kim e seu parceiro ficam escondidos, prontos para prendê-lo. Para surpresa deles, quem recolhe a bolsa com o dinheiro é apenas a proprietária do restaurante, uma mulher aparentemente inocente. Kim então avista o verdadeiro sequestrador observando tudo do topo de outro prédio. O homem percebe que foi visto e foge. Kim e seu parceiro o perseguem pelas ruas, mas ele corre extremamente rápido e consegue escapar. Depois, eles interrogam a dona do restaurante. Ela realmente não sabia da gravidade da situação. Porém, lembra de um detalhe importante. O sequestrador havia bebido uma marca específica de refrigerante durante a refeição. Embora várias horas já tenham se passado, Kim e a equipe forense correm para o depósito de lixo do restaurante e começam a procurar entre inúmeras garrafas vazias. Após horas de trabalho cansativo, Kim começa a perder a esperança. A investigadora, porém, o incentiva. Ela está acostumada com esse tipo de tarefa tediosa. Além disso, informa que sua equipe encontrou impressões digitais na capa do volante do carro do serial killer e está tentando identificar o proprietário. Depois de um dia exaustivo, Kim retorna à delegacia completamente desanimado. Então, de repente, a investigadora chega com uma excelente notícia. Eles tiveram sorte. Conseguiram recuperar impressões digitais de uma das garrafas de refrigerante e uma delas corresponde exatamente às encontradas no volante do carro do assassino. Isso significa que o sequestrador e o serial killer são a mesma pessoa. Ela entrega a Kim um arquivo contendo a identidade e o endereço do suspeito. Quando Kim vai até a residência, a proprietária informa que o homem não aparece por lá há bastante tempo. Dentro do apartamento, o ar é pesado e tem um cheiro desagradável. Kim vasculha o local até encontrar uma fotografia do suspeito. A imagem combina quase perfeitamente com o retrato falado encomendado por Jung. Imediatamente, Kim pede ao colega que envie a gravação da ligação de resgate feita para a esposa do empresário sequestrado. Em seguida, entra em contato com Jung e reproduz a voz do criminoso. No instante em que escuta a gravação, Jung reconhece a voz. Um sorriso sombrio surge em seu rosto. Finalmente, o homem que destruiu sua reputação está ao seu alcance. Kim e Jung organizam uma reunião secreta com os homens da gangue. Um dos policiais relata que verificaram os registros telefônicos da mãe do assassino e descobriram um número suspeito que entrava em contato com ela com frequência. Eles conseguiram rastrear a localização desse número. Jung reúne dezenas de homens e dá instruções claras sobre o que fazer quando encontrarem o assassino. Ele distribui cópias da fotografia do suspeito e todos seguem para a região onde as ligações foram rastreadas. Os homens se espalham pelas ruas, interrogando comerciantes e pedestres. A busca continua por vários dias sem resultados. Em um dia chuvoso, Jung espera por Kim para continuarem a procura juntos. Enquanto está debaixo da chuva, ele percebe uma jovem estudante tremendo de frio com as roupas encharcadas. Jung oferece seu guarda-chuva. A garota recusa no início, mas ele insiste gentilmente, dizendo que o mais importante é que ela se dedique aos estudos e tenha sucesso no futuro. Quando Kim chega, encontra Jung parado na chuva e percebe que ele deu seu guarda-chuva à estudante. Kim repreende a garota, alertando para que ela não aceite coisas de estranhos, especialmente de alguém como Jung, um chefe de gangue. Mas, como Kim está gritando enquanto Jung demonstrou gentileza, a garota responde brincando que Jung parece mais simpático e que talvez Kim seja o verdadeiro criminoso. O momento rende algumas risadas. Ela embarca no ônibus e vai embora. Mais tarde, Jung, Kim e os homens da gangue jantam juntos antes de continuar a busca. Enquanto conversam, Jung percebe uma reportagem passando na televisão. Outro assassinato aconteceu, e o crime ocorreu muito perto dali. Mas o verdadeiro choque vem quando Jung vê algo familiar nas imagens da reportagem. Seu guarda-chuva, o mesmo que havia dado à estudante. Tomado pela raiva, ele e Kim correm imediatamente para o terminal onde a jovem havia descido. Eles procuram desesperadamente, interrogam testemunhas e mostram a foto do assassino. Por fim, conseguem rastreá-lo até um hotel.
O proprietário informa o número do quarto. Quando entram no local, o assassino não está lá. Então eles se espalham pelo prédio e pelos arredores, escondendo-se e aguardando o retorno do serial killer. Depois de algum tempo, o assassino chega de carro, mas age com extrema cautela, observando atentamente tudo ao seu redor. Do lado de fora, ele percebe alguém o observando por uma janela. Imediatamente sente que algo está errado e foge. Naquele momento, a frágil aliança entre Jang e Kim começa a desmoronar. Agora virou uma corrida. Quem capturar o assassino primeiro ficará com ele. Kim bate propositalmente no carro de Jang para ganhar vantagem. Furioso, Jang acelera sem pensar e colide contra outros veículos enquanto os dois perseguem o criminoso pelas ruas. Ele sai do carro e começa a procurá-lo, mas o assassino já desapareceu. Pouco depois, o braço direito de Jang avista o criminoso correndo. Eles se separam para cercá-lo, mas o assassino aproveita essa divisão. Ele embosca o braço direito de Jang e o esfaqueia repetidamente. Jang ouve os gritos de seu homem e corre até ele. Gravemente ferido, o subordinado aponta a direção para onde o assassino fugiu. Seguindo o rastro, Jang encontra manchas de sangue que levam até um karaokê. Ele vasculha cada sala cuidadosamente. Em uma delas, encontra duas jovens cantando enquanto choram. O medo estampado em seus rostos revela que algo terrível está acontecendo. Em um cômodo nos fundos, o serial killer está assassinando uma amiga delas. De repente, a porta se abre violentamente. Jang invade o local e acerta um objeto pesado no rosto do assassino. Os dois entram em uma luta brutal, até que Jang consegue dominá-lo e arrastá-lo para fora. Ele força o criminoso a entrar em um carro e o leva para um de seus depósitos particulares. Em seguida, liga para Kim e diz calmamente: "Eu o peguei. Agora ele é meu." Quando Kim chega, encontra o assassino amarrado a uma cadeira. Jang prepara o que chama de a festa. O assassino sorri ironicamente e pergunta: "Você não quer saber por que eu os matei?" Jang responde friamente: "Eram witch punts. Só quero saber uma coisa. Você gosta de carne grelhada?" Porque alguém está prestes a ser cortado em pedaços e assado sobre carvão. Ele está a segundos de matá-lo, quando escuta o barulho de um motor se aproximando. De repente, Kim invade o local com um carro e atropela Jang, jogando-o para longe. Em seguida, pega o assassino, coloca-o no veículo e vai embora, lançando um último olhar desafiador para Jang. Kim leva o criminoso para a delegacia e o entrega às autoridades. O interrogatório começa. Era o Zialacia. A notícia da captura se espalha rapidamente, mas a situação está longe de estar resolvida. Até aquele momento, não existem provas suficientes para condená-lo definitivamente. Enquanto isso, Jang assiste às notícias incrédulo. A polícia invade todos os seus cassinos. Seus homens são presos e os investigadores confirmam que as máquinas estavam adulteradas para enganar os clientes. Um mandado de prisão é emitido contra Jang por fraude. Durante os interrogatórios, Kim tenta arrancar uma confissão do assassino. Porém, o criminoso brinca com ele e o provoca constantemente. Por fim, Kim perde o controle e tenta atacá-lo. Nesse instante, o chefe de polícia percebe que cometeu um grave erro ao confiar nele. O julgamento começa. Na verdade, tudo indica que o assassino poderá ser absolvido. A promotoria apresenta a faca usada nos crimes, alegando que ela pertence ao acusado. O advogado de defesa rebate imediatamente, afirmando que não existe nenhuma prova concreta ligando a arma ao seu cliente. Ele acusa a polícia de tentar destruir a reputação de um homem inocente. Sem evidências definitivas, a acusação chama sua última testemunha, Jang, a única vítima que sobreviveu ao ataque do serial killer. É revelado que, depois de quase matar o assassino no depósito, Kim convenceu Jang de que a verdadeira vingança seria testemunhar no tribunal e garantir que ele fosse condenado legalmente. Jang sobe ao banco das testemunhas e afirma claramente que viu o assassino com os próprios olhos e que foi esfaqueado por ele. O advogado de defesa tenta desacreditá-lo, lembrando ao tribunal que Jang é um líder de gangue. Segundo ele, violência e esfaqueamentos são comuns nesse meio, e o fato de Jang ter sido atacado não prova que o réu seja o responsável. Calmamente, Jang tira o casaco e a camisa. Ele descreve detalhadamente o que aconteceu naquela noite e mostra ao juiz as inúmeras cicatrizes espalhadas por seu corpo. Então revela uma informação decisiva. Segundo sua experiência, pessoas que usam facas frequentemente para matar costumam apresentar cicatrizes e danos
nas unhas devido ao uso repetido da arma. Além disso, ele lembra que, durante a luta, conseguiu esfaquear o assassino no ombro esquerdo. O tribunal ordena que o acusado retire a camisa. Quando ele o faz, todos veem exatamente a cicatriz no ombro esquerdo descrita por Jang. A sala inteira fica em silêncio. Jang é preso imediatamente por suas acusações de fraude, mas o serial killer é considerado culpado e condenado à pena de morte. Então a última parte do acordo secreto entre Kim e Jang é revelada. Jang concordou em testemunhar sob uma condição. Ele e seus homens deveriam ser enviados para a mesma prisão que o assassino. Jang é levado para o presídio. Seus subordinados o recebem com enorme respeito. Como o filme é baseado em uma história real, o desfecho se torna ainda mais impactante. Pela primeira vez, a vítima sorri com tranquilidade e confiança, enquanto o rosto do assassino está tomado pelo medo. Mais tarde, no banheiro da prisão, a água para de correr de repente. O assassino levanta os olhos e encontra Jang parado ao seu lado, segurando uma corda. Jang pergunta calmamente: "Você já andou de balanço antes?" O filme termina sem mostrar o que acontece em seguida, mas fica implícito que o assassino finalmente recebeu o castigo que merecia.